Olá, está começando mais um Planeta SPM. Eu sou Pedro Salles e no programa de hoje vamos falar sobre o crescimento do vegetarianismo na pandemia. Essa alimentação saudável abriu um mercado promissor que está cheio de novidades para os vegetarianos. Para entender como o vegetarianismo tem crescido no Brasil, impulsionado principalmente pela pandemia, vamos ver uma matéria sobre o tema. Você sabia que mais de 30 milhões de brasileiros se consideram vegetarianos? Isso representa em torno de 14% da população. Com a pandemia do novo coronavírus, esse número aumentou. Atualmente, segundo uma pesquisa realizada pela MindMiners, plataforma de pesquisa digital, 57% dos brasileiros aumentaram o consumo de vegetais nas refeições e 44% mudaram hábitos alimentares na pandemia. Nesse contexto, aumentou o número de restaurantes vegetarianos durante esse período, trazendo assim muitas novidades para esse público novo. Isso acontece porque milhões de pessoas estão se conscientizando acerca dos malefícios que o consumo excessivo de carne e de demais produtos de origem animal geram não só aos animais, mas também à nossa vida e ao meio ambiente. Então, é importante trabalhar na conscientização da população sobre os efeitos desse consumo de carne em excesso e como isso pode afetar diretamente a natureza e acarretar em problemas de saúde na vida das pessoas. A culinária brasileira é muito diversa e todos podem ter uma alimentação saudável de forma acessível e consciente. E para falar sobre a importância e relevância do vegetarianismo nos dias atuais, nós convidamos a nutricionista especializada na área, Micaela Charlone. Micaela, muito obrigada pela sua participação, uma honra tê-la aqui no Planeta SPM. Como você está? Obrigada, Pedro, pelo convite, é uma honra estar aqui também. E para começar, Micaela, como você enxerga o cenário do crescimento do vegetarianismo na pandemia? Por que você acha que isso aconteceu, por exemplo? Muitas coisas, acho que muitos temas eu acho que dá pra gente pensar em dois lados, o lado bom e o lado ruim. Pensando um pouco do lado ruim, pra gente começar com a notícia ruim, é que por conta da crise econômica, por conta da inflação, por conta dos aumentos dos preços que a gente viu, por um lado, é que muitas pessoas não têm mais acesso ao consumo de carne. Então eu diria que não é um vegetarianismo por si só, mas é mais uma questão de as pessoas não conseguem comer carne. Então essa é a parte ruim, porque a gente não quer que as pessoas não possam escolher comer carne. A gente quer que as pessoas possam escolher comer ou não comer carne. Por outro lado, eu acho que a pandemia trouxe um momento da gente parar e repensar todos os nossos hábitos, toda a nossa alimentação. E acho que o vegetarianismo ele veio um pouco nesse movimento da gente repensar um pouco da parte da saúde, quanto da parte, enfim, mais da nossa vida de modo geral. Então, acho que o vegetarianismo acompanha esse movimento da gente repensar a nossa vida, que foi um pouco a reflexão que a pandemia trouxe, de modo geral. Perfeito, realmente. E você observou um aumento do número de pacientes que se tornaram vegetarianos ou buscaram uma alimentação mais saudável nesse período da pandemia? Sim, acho que antes de mais nada é importante a gente entender que alimentação saudável e vegetarianismo eles não são equivalentes. O vegetarianismo ele é um projeto político e ideológico que acompanha uma certa grupo de princípios, enfim, e a alimentação saudável é mais uma busca por uma melhora da saúde de modo geral. Então, mais de modo geral, sim, eu acho que as pessoas procuraram tanto se tornarem mais vegetarianas por uma questão mais ética e moral, por toda essa questão de repensar hábitos, repensar a vida, enfim, e também buscar uma alimentação mais saudável porque a pandemia teve impacto, fez a gente pensar sobre saúde. A pandemia fez a gente repensar a nossa saúde como coletivo, individual, então acho que teve sim um movimento muito em busca de comer melhor e comer de um jeito mais ético. Perfeito. E quais que são os benefícios de uma alimentação vegetariana? O que a gente sabe de modo geral é que a maior parte dos estudos mostra que uma alimentação que eu diria que ela é não necessariamente vegetariana no sentido de não comer nenhum produto de origem animal ou não comer nenhum tipo de carne, mas uma alimentação que é planta-centrada, mais centrada em plantas, ela é a que está associada a menores riscos de doenças cardiovasculares, menor risco de diabetes, menor risco de mortalidade de modo geral. Então, além de uma questão de longevidade e por a gente consumir mais plantas, que são mais ricas em antioxidante, a gente tem um efeito muito protetor contra certas doenças como câncer e afim. É verdade, muito interessante. E olha, para falar um pouco mais sobre a culinária vegetariana e também sobre o aumento desse hábito alimentar no Brasil, nós conversamos com a chefe Luísa Maffei, ela é cozinheira formada na Le Cordon Bleu e também produtora de conteúdo para o Cozinha Afetiva, um perfil do Instagram que fala como ter uma alimentação acessível e consciente. Acompanhe agora na entrevista de Maria Augusta.
primeira pergunta que a gente queria fazer é se você acredita que você ganhou espaço para ter uma coluna com esse nicho por causa de uma mudança de mentalidade ou uma maior aderência à causa por parte da população, porque é uma coisa muito nova, muito inédita, né? Eu nunca tinha visto algo assim antes. Sim, eu acho, na verdade eu não acho, né? São dados, assim, a população vegana e vegetariana tem crescido no mundo de uma forma exponencial até, a gente está acompanhando um crescimento muito rápido dessa população e também um crescimento do interesse pelo veganismo e pelo vegetarianismo, né? Então, não só de pessoas que estão realmente se tornando vegetarianas ou veganas, mas de pessoas interessadas. O que antes era visto com muito preconceito, agora tá num lugar de destaque como algo interessante, como algo que as pessoas se interessam, que elas querem saber mais, que elas ficam curiosas, que elas querem eventualmente experimentar. E você acha que essa gourmetização, Lu, que a indústria mesmo faz com que a alimentação vegana pareça ser algo inacessível, atrapalha o movimento? E será que isso acontece porque é uma coisa muito nova, então ainda tem investimentos, testes, etc? Enfim, qual é a sua opinião acerca disso? Olha, eu vejo dois lados, assim, né, em cima dessa gourmetização da comida vegana e tudo mais. Tem um lado meu, como chefe, que eu acho que é justo, entre aspas, no sentido de que se a alimentação tradicional à base de bichos foi gourmetizada e hoje a gente tem verdadeiras obras de arte, né, sendo feitas em cima de bichos mortos, digamos assim, nos restaurantes Guia Michelin. Então a gente tem uma alta cozinha sendo feita há muitos e muitos anos. Por que não fazer também uma alta cozinha à base de vegetais? Por que não mostrar que os vegetais eles podem ter esse lugar de protagonismo também na alta cozinha, né? Então, um lado meu acha isso positivo, mas outro lado meu acho um pouco perigoso, no sentido de que as pessoas podem começar a acreditar que elas precisam comprar, principalmente quando a gente vai para os processados. Então, elas precisam comprar o hambúrguer X, elas precisam do leite Y, elas precisam de tofu orgânico, elas precisam de proteína vegetal, de levedura nutricional, de sal negro, de linhaça, de chia para serem veganas. Isso não é verdade. Muito obrigada pela entrevista, então. E agora a gente volta com o Pedro no estúdio. Obrigado, Maria. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre o crescimento de estabelecimentos comerciais que trabalham com produtos vegetarianos. Nós voltamos já.